Olá a todos, prosseguindo com o treinamento da CIPA, hoje eu vou falar sobre higiene do trabalho. Bom, dentre os assuntos mínimos que devem ser abordados para o treinamento da CIPA, a questão da higiene do trabalho ela é preconizada pela NR5, no item 5.33, onde ela diz que o treinamento para a CIPA deverá contemplar no mínimo os seguintes itens. Item F. Princípios gerais de higiene do trabalho e medidas de controle dos riscos. A questão das medidas de controle dos riscos vão ser abordadas na aula sobre riscos ambientais, então eu vou focar especificamente sobre princípios gerais de higiene do trabalho. Bom, quando eu falei higiene do trabalho, você deve ter pensado, ele vai falar sobre tomar banho na empresa, escovar dente, só que em relação à segurança do trabalho, o termo higiene do trabalho tem uma outra conotação, que é que higiene do trabalho é a ciência que estuda a antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos agentes ambientais ou processos produtivos presentes no meio ambiente de trabalho e que podem causar doenças e prejuízos à saúde dos trabalhadores. Como assim? Bom, explicando por partes, a higiene do trabalho, ela estuda os agentes ambientais, que vem a ser o quê? São os riscos ambientais que foram abordados na questão dos riscos ambientais. Então seriam os riscos físicos, químicos e biológicos, conforme preconizados do PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e os riscos ergonômicos e de acidentes, que são determinados pelo mapa de riscos, que também foi visto anteriormente. Então, a higiene do trabalho basicamente estuda os agentes ambientais presentes no ambiente de trabalho, então eles têm que estar presentes no ambiente e que eles podem causar doenças e prejuízos à saúde do trabalhador. Então, exemplos de riscos ambientais que podem causar doenças ao trabalhador: risco físico, ruído elevado, risco químico, trabalhadores que utilizam o óleo mineral que contém hidrocarbonetos aromáticos que são prejudiciais à saúde, riscos biológicos, trabalhadores que executam suas atividades em tubulação de esgoto, caixa de passagem, ou médicos e enfermeiros que atuam diretamente com os pacientes, riscos ergonômicos, postura inadequada, para trabalhos repetitivos como digitação, riscos de acidente seriam máquinas sem equipamentos, sem proteção adequada, com as partes móveis expostas. Atividades que envolvam animais peçonhentos também se enquadram na questão dos riscos de acidentes, iluminação inadequada, atividade que envolve eletricidade. Então todos esses riscos são abordados na higiene do trabalho com o intuito do quê? Qual o intuito dele? Então o objetivo da higiene do trabalho é a prevenção e o controle desses riscos. Mas como é que é feita essa prevenção? Então ele aborda por meio de 4 etapas, 4 fases. A primeira, a antecipação do risco. A segunda, o reconhecimento do risco, a avaliação do risco e, por último, o controle do risco. E cada etapa, ela tem um objetivo, por exemplo, a antecipação do risco. Então a gente pensa, antecipação, então sempre buscando a prevenção, sempre antes que o risco seja prejudicial ao trabalhador. Reconhecimento do risco e avaliação do risco. Busca tanto a prevenção e, quando não possível, o controle do risco, ou seja, a proteção do trabalhador com já o risco presente no ambiente. E o controle do risco seria a proteção do trabalhador. Então vamos por partes. A antecipação do risco. O que vem a ser essa fase? Então, essa etapa objetiva realizar a identificação de riscos potenciais antes que o processo de trabalho seja iniciado, agindo no risco antes do seu surgimento. Então, um aspecto importante é que o objetivo dela é identificar os riscos potenciais, ou seja, que ainda não estão presentes. E conforme a NR9, que aborda o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do PPRA, em seu item 9.3.2, ele diz que a antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho ou de modificação dos já existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para a sua redução ou eliminação.
Então ele atua na prevenção do risco, né? Tá, ok, a gente identificou o risco, viu que é um risco potencial, e agora? Agora a gente vai detalhar ele, a gente vai estudar ele melhor. A gente tentou propor medidas para ser neutralizado, né, para evitar que ele apareça, mas ocorreu. E agora? A gente vai detalhar ele melhor na fase de reconhecimento de risco, onde os riscos que não foram neutralizados na fase de antecipação devem ser analisados neste momento do reconhecimento para que sejam determinadas as ações e possíveis prioridades de eliminação dos riscos diretamente no ambiente. Então, aqui vem um aspecto importante. Cada fase ela é interligada. Então vocês viram os riscos que não foram neutralizados na fase de antecipação. Então vão ser determinadas ações e possíveis prioridades de eliminação dos riscos. Então sempre buscando a prevenção. Na prevenção e nessa fase do reconhecimento de risco, o controle também do risco, né? Então o reconhecimento dos riscos ambientais, ele deverá conter os seguintes itens para sua identificação. A identificação do risco, então, que risco que é, que tipo de risco que é, determinação de localização e das possíveis fontes geradoras. De onde provém esse risco? Qual é a fonte geradora dela? Quem que está gerando esse risco, né? Identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho. De que forma esse risco chega até o trabalhador? É pelo ar? Existe contato? Esse tipo de identificação, né? Identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos. Então, quantos trabalhadores estão expostos a esse risco? É naquele ambiente específico ou não? É de forma geral? A caracterização das atividades e o tipo de exposição. Em quais atividades que ocorre esse risco, né? E qual tipo de exposição? Se é durante o dia todo, se é esporádico, ocorre só de vez em quando. Obtenção de dados existentes na empresa indicativos de possíveis comprometimentos da saúde decorrentes do trabalho. Então vocês vão buscar, por exemplo, com dados sobre acidente de trabalho, doença do trabalho, se existe uma relação do risco estudado com o acidente do trabalho e a doença do trabalho que vocês estão analisando. Os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica, ou seja, de acordo com aquele risco, né? Por exemplo, uma substância que contém um produto químico, o chumbo, por exemplo. Existe alguma relação da doença do chumbo com, de repente, o saturnismo que apareceu naquele trabalhador? No caso, muito provavelmente exista. A descrição das medidas de controle já existente, se já existe alguma medida para poder controlar ou se pode ser melhorada as medidas que já existem. Mas está ok, então o risco foi identificado na etapa de antecipação, riscos potenciais, foi detalhado na etapa de reconhecimento, e agora? Mas como é que eu vou saber se esse risco realmente é prejudicial ao trabalhador ou não? Eu não preciso me preocupar tanto. Daí que vem a fase de avaliação do risco, que é a fase de monitorar os riscos diretamente no ambiente de trabalho. Isso pode ser realizado de duas formas, de forma qualitativa ou de forma quantitativa. Qualitativa são para aqueles parâmetros que não podem ser mensurados. Por exemplo, risco biológico. Como é que você vai medir quanto de vírus, bactérias, protozoários tem no ambiente de trabalho? Não tem como. A umidade, saber quão úmido um local é em relação ao outro. O óleo mineral, né, a substância. Quanto tem de hidrocarboneto aromático, isso é possível. Mas quão tóxico isso é para o homem, isso também não dá para a gente mensurar. Então, esses parâmetros são de forma qualitativa. E de forma quantitativa, por exemplo, o ruído. O ruído você consegue quantificar. Mas quando que a gente deve realizar esse tipo de quantificação? Quando que é necessário? Em algumas situações. Então, primeiro, quando ficar comprovado o controle, para quando a gente usa a avaliação quantitativa, né? Quando que deve ser realizado? Então, para comprovar o controle da exposição. Então, em termos corretivos, para ver se aquele risco foi controlado ou para comprovar a inexistência do risco identificado na etapa de reconhecimento. Então, naquela etapa que o risco foi identificado, né, na antecipação, você detalhou ele, para você ver se ele
existe realmente ou não, você usa a avaliação quantitativa. Outra etapa que deve ser utilizada para dimensionar a exposição dos trabalhadores. Então, o ambiente, quão prejudicial ele é para o trabalhador. Por exemplo, uma cozinha de uma escola pequena, 2x2, onde tem um fogão industrial, um forno industrial, tudo fechadinho, a exposição ao calor para os trabalhadores lá vai ser diferente, por exemplo, de uma cozinha ampla, de 10x10, 20x20, com os mesmos equipamentos, mas com janelas opostas, arejando o local de trabalho, né? Então a exposição vai ser diferente. E a outra é quando para subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Então você sabe que no ambiente existe o risco, para você poder falar, não, para a gente poder colocar uma medida de controle, no caso do calor, colocar uma coifa, um exaustor, você utiliza a avaliação quantitativa para ver se realmente é necessário. Então tá ok, então aquele risco foi identificado, riscos potenciais, eles foram detalhados, foi medido, mas ele ainda está presente. E agora, o que eu faço? Agora você parte para a fase de controle do risco, que apesar de você já tentar controlá-lo nas outras fases, se chegou nessa etapa é porque tudo já foi tentado e vamos tentar uma última etapa, né? Então o objetivo dessa etapa é neutralizar os riscos e, quando não é possível, minimizar os riscos que foram identificados, reconhecidos e avaliados no ambiente de trabalho. Nessa etapa deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais. Sempre foram verificadas uma ou mais das seguintes situações, né? Então, quando que nós vamos utilizar essa etapa? Quando identificado na fase de antecipação o risco potencial à saúde e não foi possível a sua neutralização. Quando constatado na fase de reconhecimento os riscos evidentes à saúde. Então, na fase de reconhecimento, nós realmente verificamos que é um risco presente no ambiente. Então, a gente vai tentar eliminar, minimizar e controlar aquele risco. Quando os resultados da etapa de avaliação quantitativa à disposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos da NR15, que é a norma que regula atividades e operações insalubres, ou na ausência destes, os valores do limite de exposição ocupacional adotados pela CGIH, que é uma norma internacional, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos que os critérios técnicos legais estabelecidos. Ou seja, essa última parte. A NR15 ela aborda os limites de tolerância, mas por meio de uma negociação coletiva de trabalho, você pode alterar esse limite, desde que mais rigoroso. Por exemplo, o exemplo do ruído. Para atividades em 8 horas de trabalho, é previsto um limite de tolerância de 85 dBA. Então, em 8 horas de trabalho, o limite durante esse trabalho é de 85 dBA. A negociação coletiva pode vir e abaixar para 80, por exemplo, mas nunca para 90, porque ele vai ser menos rigoroso. E uma última alternativa para a gente eliminar, né, para utilizar a fase de controle, quando através do controle médico da saúde ficar caracterizado um nexo causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos. Ou seja, durante exame médico, exame periódico, mudança de serviço, retorno de trabalho, quando durante esses exames ficar evidente um nexo causal entre o risco no ambiente de trabalho e a doença do trabalhador. Bom, então essa foi mais uma aula sobre higiene do trabalho. Espero que tenham gostado. Até a próxima.